Você é mulher, tem mais de 40 anos e tem se sentido angustiada, irritada, sem paciência com filhos e marido? E com uma sensação de que está perdendo o controle da sua vida? Eu conheço bem as suas dores e vou te explicar nessa aula magna uma verdade que você provavelmente nunca ouviu. Aos 40 anos, a mulher começa a enfrentar uma série de mudanças fisiológicas numa fase em que está sendo muito cobrada no trabalho, no seu relacionamento, às vezes sem libido alguma. Os filhos demandam muita atenção, alguns já estão saindo de casa, provocando a síndrome do ninho vazio. O corpo começa a mudar, mesmo para quem faz atividade física. O sono começa a falhar, a mente fica confusa, sem concentração. E tudo isso junto traz uma sensação de muita insegurança e angústia. A mulher, geralmente na nossa cultura, enfrenta anos de sobrecarga, excesso de funções, acúmulo de frustrações, uma tolerância forçada, obrigações infinitas e uma supressão emocional crônica. O corpo nunca encerra nada, só empilha. E quando entra a desregulação hormonal da perimenopausa, o empilhamento vira colapso. Você sente culpa por não dar conta de tudo, medo de não voltar a ser o que era, insegurança em perder aquilo que construiu. No mundo onde há uma tirania da beleza e da juventude, ocorre o medo de ser substituída no trabalho por alguém mais jovem, ou de ser abandonada pelo companheiro, que na maioria das vezes não faz ideia do que está acontecendo com a mulher, mas continua cobrando dela a mesma performance de antes. Provavelmente você já tentou vários tratamentos, mas os resultados não dão conta de tudo que você vem passando, porque a causa é mais complexa e não é abordada pela maioria dos tratamentos que te oferecem. Deixa eu te dizer uma coisa com total clareza. Você não está destruída, está apenas fora do eixo, e isso é reversível. Eu sou médica há 40 anos, especialista em psiquiatria e medicina integrativa, estudiosa de neurociência, trauma, fisiologia feminina e regulação emocional. Depois de acompanhar milhares de mulheres nessa fase, eu enxerguei o que ninguém nomeia. Quando o eixo vital desalinha, a mulher perde acesso à própria potência. Eu descobri, após anos de observação e estudos, que o grande vilão dessa história é o eixo vital desalinhado. É quando o seu corpo muda por dentro, seus hormônios oscilam e o seu sistema nervoso interpreta essa instabilidade como ameaça. Então eu posso te afirmar que a irritação com os filhos não é falta de amor, é um alerta interno. A libido que some não é rejeição, é o corpo economizando energia. A insônia não é ansiedade demais, é o cérebro preso numa vigília constante. Nada disso é drama, nada disso é fraqueza. Tudo isso é o eixo vital desalinhado. Até aqui eu te falei do que você sente. Agora eu quero te mostrar o que acontece por dentro. Sim, o estrogênio e a progesterona variam, mas eles não são a história completa. Eles são apenas a primeira peça de uma cascata muito maior. E é aqui que entram os estudos sobre desregulação neuroemocional, que eu me aprofundei nos últimos anos, com autores como Stephen Porges, Peter Levine, Stanley Keleman, Bessel van der Kolk e Bud Craig, todos mostrando por caminhos diferentes que oscilações internas somadas ao estresse acumulado são sentidas pelo corpo como ameaça. Stephen Porges, criador da teoria polivagal, mostra que instabilidade interna empurra o sistema para a luta, fuga ou colapso, mesmo com a vida normal do lado de fora. Peter Levine mostra que estresse sem alívio vira superalerta. Por isso você explode com filhos, deita exausta, mas a mente não desliga. Stanley Keleman mostra que emoções repetidas criam formas rígidas no corpo, contrações crônicas que desorganizam o seu eixo. Van der Kolk demonstra, com evidências clínicas e neurobiológicas, que o corpo reage ao estresse acumulado como se ainda estivesse diante de uma ameaça, mesmo quando o evento já passou.
O sistema nervoso mantém padrões de tensão, hiperalerta ou colapso, quando não consegue completar os ciclos fisiológicos de resposta ao estresse. Na perimenopausa, que é a primeira fase do climatério, essa base instável se intensifica. Flutuações hormonais reduzem a capacidade de modulação autonômica, aumentando irritabilidade, fadiga, ansiedade, compulsões e queda de libido. Ou seja, muitos sintomas não são psicológicos no sentido tradicional, mas respostas corporais desreguladas. Bud Craig defende que todos os sentimentos, emoções e sensações de si emergem de um mecanismo muito concreto, que é a interocepção, a capacidade do cérebro, mais especificamente do córtex insular, de monitorar, representar, interpretar o estado interno do corpo. O corpo não manda sinais para a mente, é o corpo se sentindo por dentro. Portanto, ansiedade, insônia, compulsão, irritabilidade, queda da libido, nada disso nasce do pensamento. São distorções do mapa interno do corpo, segundo esses autores. Uma mulher com hormônios desregulados vive uma desregulação do self corporal. Ela não sabe mais como ela se sente, porque o corpo perdeu a coerência interna. A ínsula cerebral está sobrecarregada, interpretando sinais desconexos. E aí você diz, eu não me reconheço. Quando a interocepção está distorcida, a mulher perde clareza, toma decisões impulsivas, interpreta o mundo como ameaça, se desconecta de si, entra em colapso de energia e perde a capacidade de prazer, perde o senso de valor. Esse é o núcleo do sofrimento feminino na maturidade. Percebe? Não é só hormônio, é um encontro dessa variação hormonal e estresse crônico. É isso que desalinha o seu eixo vital e é por isso que reposição hormonal sozinha não resolve o quadro completo. Ajuda, claro, mas não reorganiza o sistema. Agora deixa eu te mostrar 3 histórias. A primeira com nomes fictícios. Karina, 43 anos, uma mulher exausta, que explodia com os filhos e chorava depois. Quando realinhamos o eixo, a paciência voltou. A segunda, Carla, 46 anos, uma mulher sem libido. Amava o marido, mas não sentia o corpo. Quando regulamos o sistema, a libido reapareceu, como se tivesse só adormecido. A terceira, Denise, 40 anos, uma mulher que não dormia, com insônia crônica. Quando o eixo voltou ao centro, ela dormiu e chorou de alívio na manhã seguinte. Nenhuma delas estava destruída. Elas estavam fora do eixo. E agora eu quero te mostrar uma pequena prática que começa a reorganizar esse eixo interno. Vem comigo, leve as pontas dos dedos das 2 mãos para a base da nuca, bem onde começa o pescoço. Não massageie, apenas sustenta uma leve pressão constante. Agora deixa os ombros descerem, solte o peso deles. Você talvez sinta uma pequena queda interna, como se o corpo desligasse um alarme silencioso e dissesse, eu posso me soltar. Esse ponto ativa a comunicação vagal cervical, a região que decide se você vive em alerta ou em presença. É aqui que o eixo começa a voltar. Existe um ponto de partida real para essa mudança. E ele não exige força extra, exige direção certa. E é aqui que entra a jornada que eu construí para você. Não para te sobrecarregar, você já carrega demais, mas para reorganizar o sistema que sustenta tudo que você sente, pensa e faz. Eu te apresento o ritual alfa, um caminho que realinha o seu eixo vital, a fonte de todos os sintomas que você vem sentindo. São práticas simples, precisas, profundas, desenhadas para caber na vida real de uma mulher que não tem tempo a perder, como você, como eu. O Ritual Alfa não é um curso motivacional, não é autoajuda. O Ritual Alfa é uma jornada de reconexão, um caminho sensorial e emocional, para você voltar a sentir prazer, energia e leveza, sem culpa, sem pressão, sem precisar performar. São 6 rituais profundos, baseados em interocepção, regulação vagal, experiência somática, neurociência da mulher madura, que te ajudam a sair do estado de alerta constante, a recuperar a libido natural, a descansar de verdade, principalmente a lembrar que você está aí,
viva. Mulheres que passaram pelo ritual alfa me dizem: meu corpo voltou a sorrir por dentro, eu voltei a sentir desejo por mim. Pela primeira vez em anos, dormi e acordei com paz. Não é mágica. É ciência e cuidado no seu tempo e no seu ritmo. Se algo dentro de você sentiu esse chamado, eu te convido a entrar para o ritual alfa. Você merece voltar a se sentir inteira. Não só porque você dá conta de tudo, mas porque você existe, isso já basta. Na prática, isso significa que o ritual alfa ensina o seu corpo a sair do modo sobrevivência e voltar para o estado alfa. Você vai aprender definitivamente a regular o seu sistema nervoso, recuperar a paciência, reacender a libido, dormir de verdade e voltar a sentir energia sem esforço artificial. Porque quando o eixo volta ao centro, você volta ao comando. E eu quero te fazer uma pergunta que muda tudo. Se você continuar exatamente como está, como é que você se imagina daqui a 6 meses? Mais cansada, mais irritada, mais distante de quem você já era? E agora, como seria daqui a 6 meses com o seu corpo regulado, dormindo melhor, recuperando energia, reacendendo a libido, retomando a paciência, se reconhecendo de novo? Isso não é milagre, não é motivação, não é pensar positivo, é fisiologia bem orientada. Eu sei que você está acostumada a deixar tudo para depois, você sempre por último, sempre forte, sempre dando conta, mas chega um ponto, um momento em que o corpo cobra, em que você sente que não dá mais para seguir do mesmo jeito. E talvez esse momento seja agora. Eu criei o Ritual Alfa para ser o começo do seu retorno, para ser o caminho de volta a si, para você se acolher e poder enfrentar os desafios nessa nova fase de maturidade com carinho e respeito pela mulher que você está se tornando, para que você se sinta viva, inteira e presente novamente. Se essa aula te tocou, não ignora isso. É o seu corpo falando com você. Eu te espero dentro do Ritual Alfa. E você tem 7 dias para sentir o Ritual Alfa no seu corpo. Se não sentir diferença, eu devolvo 100% do valor pago. E eu vou te dar uma sugestão super bacana. Se você se identificou com o que eu te expliquei nessa aula, compartilha com as suas melhores amigas. Dá de presente para uma delas ou para uma irmã querida. O Ritual Alfa não é um simples curso, é um manifesto que pode modificar positivamente a vida de muitas mulheres que precisam ser acolhidas, ouvidas e tratadas com amor. Vem fazer parte desse movimento de transformação feminina verdadeira. Então clica no botão aqui embaixo e entra comigo agora no Ritual Alfa. Eu vou te conduzir passo a passo, com ciência, precisão e presença. O início da sua volta ao eixo está começando agora.